agora, no período de pandemia, a crise chegou para todos e isso não é uma novidade. Porém, havendo alguns conflitos entre empresa e cliente, o funcionário, por exemplo, que tem um salário reduzido, não consegue diminuir o valor do seu aluguel ou da sua mensalidade, da mensalidade da escola do seu filho, por exemplo. Então é uma questão que está sendo muito tratada ultimamente agora nesse período da crise financeira que chegou para todo mundo. E será que a gente consegue negociar esses valores ou pelo menos ganhar um desconto em épocas do coronavírus? Então por isso a gente entrou em contato com o especialista em contratos e direito civil, Victor Serri, e ele irá nos explicar um pouco melhor sobre todas as dúvidas pertinentes referentes a aluguel, enfim, mensalidades. Primeiramente, bom dia, Victor. Muito obrigada por atender a Jovem Pan. E já vamos para a primeira questão. Neste período da pandemia, algumas regras de contrato, por exemplo, mudaram ou permanecem as mesmas? Bom dia, é um prazer estar com vocês aí da Rádio Jovem Pan, ajudando a esclarecer as pessoas sobre as melhores condutas em tempos de pandemia. Não existiu modificações efetivas na legislação sobre o cumprimento ou descumprimento dos contratos em si. O que nós orientamos nesse momento é que as pessoas se componham, ou seja, busquem renegociar, busquem renegociações de seus contratos para melhor reequilíbrio e melhor enquadramento à situação atual. Então, o ideal é que as pessoas, as partes se componham, conversem, tentem reduções, tentem postergações das despesas, das parcelas em aberto, e com isso a gente tende a, aos poucos, caminhar para uma reisonomia, para um reequilíbrio de toda essa situação tão conturbada. Então, afinal, tem o direito ou não de solicitar um desconto? Por isso, o cidadão tem sim o direito de pleitear um desconto, sobretudo em alguns tipos de serviços que tiveram sua prestação obstada, né? Então, ou seja, aquele profissional que deixou de despender com os custos inerentes daquele determinado produto ou serviço, deve sim repassar ao consumidor aquele gasto que está deixando de ter. Então, tudo se encaminha para essa nossa orientação de, a depender do tipo de produto e serviço, a depender da interrupção e do quanto aquilo gerou um problema, ela deve sim buscar um desconto, deve sim buscar um sobrestamento, um reparcelamento daquela determinada dívida ou daquele determinado pagamento em aberto. E doutor, isso vale também para mensalidades de escolas ou até mesmo faculdades? Com relação às instituições de ensino, escolas, faculdades, o assunto é bastante peculiar. Isso porque a gente percebe que várias das instituições acabaram se onerando nesse meio tempo porque, a fim de não comprometer o ano letivo, buscaram ferramentas, buscaram implementar plataformas para seguir operando, seguir dando as suas aulas, seguir passando as suas lições. Então isso também causa um dispêndio extraordinário para a escola, em que pese estar com o seu estabelecimento fechado, e isso também parcialmente desonerá-la, é inevitável que toda essa questão tecnológica que ela busca para poder cumprir e honrar com o ano letivo para os seus alunos, acaba trazendo gastos até maiores. Então, o que a gente orienta é sempre uma compreensão recíproca. Imagino também que as escolas em diferentes graus devem também fazer a ponderação que, inevitavelmente, para crianças de pequena idade, o serviço está assim interrompido. Me parece que é inviável buscar para crianças de pequena idade uma concentração ou um ensino totalmente online. Isso faz com que as escolas devessem não repassar os custos que elas efetivamente não estão tendo, porque estão com seus estabelecimentos fechados, em que pese elas terem sim um ônus inerente com todo o seu corpo docente e outros funcionários. Então, a gente sempre pende para aquela resolução do equilíbrio, da composição, porque certamente dessa forma as partes vão chegar no mais justo para que todos os negócios e que todos os contratos sigam sendo cumpridos. Então,
busquem sim descontos, busquem sim reenquadramentos, readequamentos a esse status atual, ou sobrestamentos, reparcelamentos, de forma com que se viabilize a continuidade dos negócios. E para a gente finalizar, o doutor passou algumas dicas do que devemos seguir, quais são os próximos passos para a gente buscar esses direitos aí. A dica que a gente deixa para todo mundo, daqui para frente, os próximos passos, buscado esse equilíbrio, buscado essas recomposições, é não rescindir os contratos ou não inadimpli-los por inadimpli-los. As dificuldades emergiram e emergirão para todos. Só que a gente sempre tem que pensar que na outra ponta também existe uma pessoa, também existe um comerciante que também está sendo afetado por essas mesmas mazelas que o corona causou para todo mundo. Então, o que a gente busca não é interromper a continuidade das prestações ou do já contratado, do já tratado, mas sim buscar tratativas, buscar renegociações, para que dessa forma o comércio e o mercado no geral não pare e todos consigam de forma positiva e equilibrada superar essa intempérie toda. Ou seja, então se você realmente precisa de um desconto da mensalidade, do aluguel, simplesmente vá até o setor financeiro, até a pessoa com quem você negociou essa parcela do seu aluguel, por exemplo, e negocie. Pelo menos tente, né? Não custa. Então, muito obrigada, doutor, por essa entrevista. É claro, as portas da Jovem Pan sempre estão abertas para voltar novamente a esclarecer cada vez mais sobre os direitos civis, enfim, contratos de toda a população joinvilense. News. Para este período de pandemia, a Fundação Cultural da Ilha de São Francisco do Sul realizou um novo projeto Cultura em Casa. Como é que funciona esse projeto Cultura em Casa? Ou seja, a festilha que estava programada para este mês, né, conforme o aniversário de São Francisco do Sul, não pode ser realizada por ser um grande evento, né? Tradição ali da cidade. Porém, todos nesta própria festilha, diversos artistas, tanto de artesanato como música, teatro, enfim, eles se apresentavam a sua arte, o seu trabalho ali nessa festa. Como não está sendo realizado, criou esse novo projeto Cultura em Casa, que consiste em uma série de vídeos com músicos e artistas ali da cidade, francisquenses, que serão publicados semanalmente na página do Facebook da Prefeitura. A ação visa o entretenimento de toda a população e busca dar mais visibilidade aos artistas cadastrados nos editais da Fundação. Os vídeos que foram gravados de casa pelos próprios artistas são de apresentações musicais, ensinamentos também de produção de artesanato, entre outras produções culturais. O primeiro vídeo será lançado nesta próxima sexta-feira, dia 1º, no feriado, é claro, do Dia do Trabalhador, no Facebook da Prefeitura de São Francisco do Sul. De acordo com a diretora-presidente, Camila Silva, a ideia surgiu com essa necessidade da população permanecer em casa. Abre aspas para ela. Tivemos o cancelamento da festilha, onde muitos dos nossos artistas iriam se apresentar. Pensando em conjunto em alternativas para que eles possam, mesmo assim, levar um pouco da sua arte e bem-estar para os francisquenses, criamos a Cultura em Casa, fecha aspas. Ainda segundo a Camila, o projeto busca fomentar o trabalho dos artistas. Ao mesmo tempo que buscam levar um pouco de alegria e descontração para quem está em casa, queremos que a população conheça os nossos artistas e os potenciais incríveis que temos em nossa cidade. Então tá aí para você que quer conhecer um pouquinho dos artistas francisquenses. A partir dessa sexta-feira, dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador, vai ser lançado no Facebook da Prefeitura de São Francisco do Sul o primeiro projeto Cultura em Casa, que vai apresentar diversos artistas, músicos. Você quer produzir algum tipo de artesanato? Também será publicado alguns vídeos lá de passo a passo. Então, parabéns à instituição aí por esse projeto. Jovem Pan News. E o Centro Pop aqui de Joinville volta a atender normalmente com horário normal. Quem vai nos trazer mais informações é a Gabriela Bento. A Prefeitura de Joinville informou nesta última terça-feira que o Centro Pop do município retoma as atividades. O atendimento é realizado na Rua Paraíba, no bairro Anita Garibaldi, de segunda a sexta-feira, das 7 às 7 da noite. Na unidade, a pessoa terá acesso a serviços de higiene pessoal, como banho, lavanderia e troca de roupas, além de poder utilizar o telefone para contatar familiares.
Além disso, a equipe do Centro Pop auxiliará o usuário em informações de serviços públicos, como o auxílio emergencial do governo federal e orientações de emissões de documentos. Em parceria com entidades católicas, o centro também oferece jantar para a população em condição de rua, de segunda a sábado às 7 horas da noite e aos domingos às 5 horas da tarde. Gabriela Bento, para a Jovem Pan. Jovem Pan News. O canal Ativos na Quarentena foi criado pela professora de Educação Física Daisy Cristine Moser, da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui de Joinville, a famosa e conhecida UDESC. Inicialmente, o objetivo era fornecer atividades aos idosos do projeto Voo Livre e servidores da instituição, mas o serviço está sendo disponibilizado ao público em geral. Ou seja, o que seria? Ativos na Quarentena é uma professora que está fazendo vídeos de exercício físico e publicando pelas redes sociais ali, principalmente da UDESC aqui de Joinville, para ajudar os idosos, e não somente os idosos, né? Todo mundo, tanto os universitários e todo mundo que acompanha ali os vídeos pelo YouTube. Abre aspas para a professora. No início da quarentena, eu enviava vídeos a eles diretamente pelo grupo de WhatsApp, mas depois a internet ficou instável e não foi mais possível enviar deste modo. Por esse motivo, criei o canal, fecha aspas. As aulas consistem em exercícios de pilates e treinamento funcional, numa proposta para aumentar o gasto calórico daqueles que estão em confinamento. As atividades são próprias para serem realizadas em casa e com instrumentos caseiros que substituem equipamentos de ginástica. Os vídeos com os exercícios são postados no canal todas as terças e quintas-feiras. Então, ali, para quem nos acompanha pelas redes sociais, consegue ver um dos vídeos que já foi publicado lá pelo canal da Universidade da UDESC sobre o exercício que a professora está fazendo em casa. Ela está utilizando uma vassoura, um cabo de vassoura, ou enfim, para fazer esses exercícios. Então, como dissemos aqui, todos os exercícios, tudo que ela faz no vídeo, dá sim para fazer com as coisas de casa, não precisa de equipamentos de ginástica em específico. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, acompanhar esses ritmos da professora da UDESC aqui de Joinville, é só entrar no canal da UDESC e toda terça e quinta-feira ela publica todos esses exercícios aí aos idosos e também, é claro, o público em geral. Jovem Pan News. Sabe aquela famosa brincadeira do desafio da farinha? Muita gente mesmo está fazendo. Mãe, filho, casal, enfim. Diversas pessoas estão publicando em suas redes sociais sobre esse desafio. De quem faz o quê, quem é mais o quê, enfim, muita gente está conhecendo. Porém, os especialistas, eles informam sobre um pequeno risco desse desafio da farinha. Então, atenção, se você quer fazer com a sua família, é bom prestar muita atenção nessas informações, e quem vai nos trazer mais detalhes e nos explicar melhor sobre tudo isso é o Fernando. Então, Gabriele, nos últimos dias pela internet, vários vídeos têm sido compartilhados aí nas redes sociais mostrando pessoas se desafiando e mergulhando seus rostos em recipientes com farinha. A nova onda, vamos dizer assim, propõe um quiz onde o desafiado, passa então a responder perguntas de probabilidades, mergulhando a cabeça de outros dois amigos e familiares em pratos ou travesseiros, cheios aí de farinha. O intuito da brincadeira é mostrar então quem dos participantes é o mais provável ou tem atitudes mais parecidas com a situação apresentada pelo desafiador. Mas, de inofensiva, essa brincadeira não tem nada não, viu? O médico Dr. Maurício Cavalcante, ele é clínico geral e pediatra no sistema Apvida, ele faz um alerta, abram aspas. A farinha pode atingir os olhos, pode ser inalada ou aspirada pela boca ou pelo nariz. Nos olhos, ela pode provocar conjuntivite química, ou seja, por irritação pela farinha. Já na via aérea, o produto pode provocar rinite ou faringite, principalmente em pacientes que já têm tendências aí às alergias. Fecha aspas, comentou o profissional. O médico completa destacando que o participante, se ele aspirar a farinha e ela atingir os brônquios, o paciente pode até evoluir para um quadro de pneumonia química. Abram aspas novamente. Justamente por essa, que é uma brincadeira que deve ser evitada, justamente por causa de vários problemas que pode ocasionar para a saúde, para não expor aí a esses riscos, finalizou o médico. Tá aí, portanto, eu vi muita gente nas redes sociais, Gabriele,
Como a gente estava comentando aqui no início, a brincadeira consiste em, de repente, sei lá, pega lá, o pai faz com 2 filhos, né? E aí faz aquelas perguntas, e aí conforme eles vão respondendo, eles vão mergulhando a cabeça, vão mergulhando o rosto em um recipiente com farinha. E aí, o que parece, né, ou parecia ser aí uma brincadeira inofensiva, uma brincadeira tranquila para passar o tempo, pode prejudicar muito a sua saúde. Jovem Pan News. E a Fundação Municipal do Meio Ambiente informa que o Centro de Castração e Identificação Animal da cidade de Araquari segue com os atendimentos normalmente. Até o dia 17 de março deste ano, foram cadastrados 1.791 animais, entre cães e gatos. O Centro de Castração foi criado com o objetivo de controlar a população de animais na rua de Araquari e atende também animais de tutores de baixa renda da cidade. Abre aspas para a técnica agrícola que atua ali no centro. Em 2020 foram cadastrados 135 animais, sendo 28 de rua e 107 que possuíam tutores. Mais 20 animais de tutores estavam agendados, porém não foram levados no dia marcado da cirurgia, fecha aspas. Essa é uma questão que a gente já tratou, inclusive aqui no Ligado na Cidade, há alguns meses atrás, que muitas pessoas estavam agendando a castração do seu animal, mas não estavam indo. E isso impossibilita aquelas pessoas que realmente querem castrar. Então, de acordo com ela, realmente é uma das dificuldades que os profissionais encontram, além dos agendamentos faltantes, que poderiam ser ocupados por esses outros animais. É realmente uma necessidade dos tutores que estão em lista de espera atualizarem a ficha cadastral. O centro está localizado ali na rua Bom Jesus, número 475, no centro de Araquari. Em um período de pandemia, atende nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A atualização cadastral deve ser feita presencialmente ou também pelo telefone para evitar, é claro, o deslocamento, pelo 47 98489 3921, repetindo, 479 8489 3921. Então, quem precisar ir até o local, enfim, agendar a sua castração, claro, a utilização de máscara é sempre recomendada. Então, aos interessados ali da cidade de Araquari, nossa cidade vizinha aqui de Joinville, para a castração do seu animal, as pessoas que têm baixa renda e também animais de rua, localizou algum animal de rua, só entrar em contato através desse número do Centro de Castração, que eles estão fazendo todo esse projeto. Parabéns, né? Parabéns à prefeitura ali da cidade que está fazendo esse projeto para evitar os animais de rua da cidade. Jovem Pan News. Secretarias de Habitação e Assistência Social aqui de Joinville estão com um novo endereço, que vai nos trazer mais informações a Gabriela Bento. A Prefeitura de Joinville comunicou nesta última terça-feira que as secretarias de Habitação e de Assistência Social mudaram de endereço. Agora, as duas secretarias passam a funcionar na rua Araranguá, no bairro América, em frente ao Hospital Infantil de Joinville, onde funcionava a Secretaria da Saúde. No entanto, a Prefeitura informou que as atividades da Secretaria de Habitação começam apenas na próxima segunda-feira, dia 4 de maio. E o atendimento ao público só retornará depois que acabar a situação de emergência no Estado. A Secretaria de Assistência Social já atua no novo endereço, também sem atendimento ao público. Isso porque esse atendimento permanece nos Centros de Referência de Assistência Social e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, mas que, em virtude da pandemia, também estão suspensos. Gabriela Bento, para a Jovem Pan. As notícias destaques, os principais assuntos do seu bairro. Saúde, segurança pública, Ligado na Cidade. Jovem Pan News. E bom, para atualizar vocês aqui no Ligado na Cidade, nessa última segunda-feira, o governador do estado aqui de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, falou que os ônibus não têm ainda uma data para retornarem suas atividades. Foi um equívoco de interpretação incorreta do texto publicado, do decreto publicado dos ônibus. Ele disse que lá estava descrito que tinha sim um prazo até quando estavam suspensos, porém,
esses decretos podem ser renovados sempre. Por exemplo, os primeiros decretos que saíram eram apenas de 7 dias e cada vez foi se renovando, como a gente soube, né? Que do transporte público, de comerciais, inclusive, de comércio de rua, enfim, de eventos que está se postergando aí. Quarentena, felizmente, algumas coisas já estão voltando, mas muitas ainda permanecem suspensas. Então, é para até amanhã, quinta-feira, dia 30, sair um novo decreto, enfim, uma nova transmissão ao vivo em que o governador vai falar novamente qual é o próximo prazo para retorno dessas atividades. Conforme ele, o Ministério da Saúde está acompanhando todos os casos de coronavírus no nosso estado de Santa Catarina e, por enquanto, ainda essa taxa, esses dados, esse nível dos infectados não permite a retomada dessas atividades. Então, além do transporte público que não tem data de retorno no estado de Santa Catarina, as aulas e os eventos também permanecem da mesma maneira. Inclusive, nesse mesmo anúncio da segunda-feira, as atividades físicas ao ar livre foi liberado, por exemplo, os jogos de vôlei, basquete e tênis de mesa, porém com algumas restrições. Apenas 4 pessoas podem participar de cada atividade física e com distância também de 4 metros. E é claro, utilização de máscaras, enfim, aqueles cuidados básicos que a gente já tem que tomar normalmente. Menos a atividade física de futebol. Por quê? Porque futebol tem aquele contato físico, então não está permitido a retomada do futebol, enfim, campeonatos, ou até mesmo aquele futebol que geralmente é realizado com os amigos, não pode. Somente atividade física ao ar livre, desses jogos de basquete, enfim, que tem distanciamento entre as pessoas, inclusive tem que ter 4 metros. Jovem Pan News. Já estamos finalizando Ligado na Cidade, já é meio-dia. Uma última atualização aqui para vocês, que é uma dúvida que veio aqui à redação da Jovem Pan sobre os parques abertos em Joinville, principalmente agora no feriado, né? Alguns já estão abertos para atividade física. Por exemplo, o Parque de França ali, ele já está aberto para atividade física, que é, enfim, andar de bicicleta, ou enfim, pode retomar novamente os seus horários. O Mirante, o Morro do Mirante também está aberto, você pode subir, enfim, praticar as suas atividades. Porém, o Parque Caieira não está aberto, a Torre do Mirante e também o Zoobotânico permanece fechado. Jovem Pan News. Então encerramos a nossa edição do Ligado na Cidade desta quarta-feira. Muito obrigada pela audiência, sua permanência aqui comigo na M1250 e também nas transmissões ao vivo das redes sociais, YouTube, Facebook, Jovem Pan Joinville. Acesse o nosso portal de notícias, que lá a gente publica de minuto a minuto as notícias aqui de Joinville, de toda a região do norte de Santa Catarina, do nosso estado, enfim, as mais pertinentes que você necessita saber, tá bom? Hoje às 3 horas da tarde você será mais informado aqui nos mesmos canais de comunicação com a Sabrina Guerra. Então desejo uma excelente quarta-feira para você. Ótima continuação aí da semana. Então te vejo amanhã, a partir das 11h30. Aqui você tem voz, porque os problemas